Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa semanal aqui na Liberta Global, né, do Papo Global. No episódio de hoje eu vou apresentar aqui sozinho, mas é um tema muito interessante que a gente tem acompanhado de perto e comentado aqui com nossos clientes e comentado também nas nossas redes sociais, que é essa disparidade recente sendo observada, né, entre a postura do mercado de bonds, e aí com bastante foco, eu diria, na curva do Tesouro Americano, na curva de juros dos bonds do Tesouro Americano, versus as expectativas que estão desenhadas aí, né, ao longo do ano, principalmente a precificação que aparece no mercado de ações a respeito do crescimento econômico, que para quem nos acompanha aqui desde o primeiro episódio desse nosso programa, que foi lançado há alguns meses atrás, a gente discutia, né? Eu discutia em um outro episódio que eu fiz sozinho aqui também, eu discutia mais ou menos a questão da argumentos que eram contra a expectativa de uma inflação alta, ancorados em uma menor expectativa de crescimento econômico adiante. E começa a tomar um pouco da narrativa já sorrateiramente. Para quem acompanha o mercado, para os profissionais da indústria já virou o grande tema, mas para o público em geral ainda não acredito que tenha virado, né, o grande tema, mas acredito que estejamos aí próximos, algo que poderá se desenrolar nesse trimestre, né? Então, qual é o ponto do episódio de hoje? É demonstrar o que o mercado de bonds está achando e comparar com resultados de indicadores econômicos e comparar aí com a performance da bolsa, tá? Dizem que o bond market não mente. É uma frase famosa no mercado financeiro, porque se você parar para pensar, faz sentido, né? Quando você está comprando uma ação, você está buscando ali desde um objetivo de uma especulação de curto prazo, ou você está disposto, né, dentro do teu objetivo de retorno, a correr uma maior volatilidade. Quando você está comprando um bond, você está emprestando dinheiro. Então, eu acredito que seja diferente a interpretação do bond market e do mercado de ações em alguns momentos de virada nas expectativas de crescimento econômico. Então, o bond market pode servir como um alerta quando ele destoa da realidade do mercado de ações, que é justamente o que está ocorrendo desde mais ou menos aí o mês de junho, tá? Existem várias outras discussões que a gente poderia também incluir em próximos episódios, mas eu acho que merece a atenção desse episódio a questão do que os sinais do bond market, né, atualmente. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar a tela a respeito de alguns dados e algumas imagens para vocês poderem aí entender mais ou menos a ilustração da narrativa do que eu vou comentar aqui nesse programa de hoje. O que vocês estão vendo aqui na tela, né, de forma simples, é a taxa de juros do bonde de 10 anos do governo americano, tá? Eu diria que dentro do mercado de crédito global, essa seria aí a taxa de juros, né, o valor, a variável mais importante sempre a ser monitorada, porque ela é pautada em cima de valuations e de diversas coisas, né? Para o mercado imobiliário, a de 30 anos também é bem interessante. Então, isso aqui é uma viagem no tempo, né? Um tempo mais longo. A gente vê que ao longo, né, dos últimos 30, 40 anos, a taxa de juros de 10 anos ela foi reduzindo, né? Um padrão aí que a gente pode discutir, talvez um aumento de endividamento, um efeito de política monetária e também do envelhecimento da população americana, entre outros temas. E eu vou, obviamente, chegar aqui na discussão atual, que é o efeito, né? Então, vamos voltar para 2018.
ali em 2018, mais ou menos no mês de outubro, antes de uma correção em dezembro de 20% na Bolsa, a taxa de 10 anos bateu no que a gente diria aí que foi o topo, né, dos seus juros, que foi em torno de 3,25%, tá? E isso aí é o piso do mercado de bonds corporativos. Naquela ocasião, o que aconteceu? O mercado começou a duvidar da continuidade da expansão da economia americana, porque, enfim, o pleno emprego já havia sido atingido, o crescimento de salários já tinha sido bem interessante, né, ao longo dos 2 anos ali, 2016, 2017, 2018, e aí aconteceu o que a gente chama a inversão de curva. Para tentar aqui ilustrar de melhor forma a inversão de curva, eu vou dividir os juros da taxa de 10 anos, desculpa, da taxa de 2 anos, pelos juros da taxa de 10 anos, tá? Para vocês observarem. Então, mais ou menos naquele período, os juros da taxa de 2 anos dividido pelos de 10 anos chegou próximo de 1. Ou seja, o diferencial bateu ali mais ou menos em dezembro em 98, 0,98. O que isso significa? Significa que naquele mês ali, naquele período entre outubro e dezembro, se você comprasse um bonde de 2 anos do governo americano ou um bonde de 10 anos do governo americano, você receberia a mesma taxa de juros, tá? E, historicamente, quando o diferencial, né, na linha do tempo dos juros pago nos bondes do Tesouro Americano se aproxima, significa uma exaustão na expansão econômica. Então, basicamente, o que o mercado está precificando é o seguinte: olha, com o pleno emprego e com o aumento de salários, a gente pode acreditar que a inflação atual vai ser um pouco acima da média, porque mais pessoas trabalhando, mais pessoas consumindo, significam, portanto, né, uma economia aquecida. Porém, no longo prazo, o potencial dessa economia continuar aquecida é menor, então a perspectiva da inflação tende a diminuir e, historicamente, os bonds do Tesouro longos têm uma correlação negativa com a performance da bolsa, do S&P, que é o nosso outro comparativo aqui. Então, o que os alocadores mais sofisticados de recursos fazem? Começam a reduzir a posição exposta em bolsa e começam a aumentar a exposição em tesouro americano. No final de 2019, a gente já observou ali o rompimento. Então, naquele momento, houve o que a gente chama de inversão de curva. Em agosto de 2019, chegou a se precificar, então, uma taxa do Tesouro de 2 anos superior à de 10 anos. E o mesmo ocorreu com a taxa do Tesouro de 3 meses. Existe um paper do Fed de São Francisco que comprova uma estatística robusta capaz de antecipar recessões quando a taxa de 3 anos ultrapassa a taxa de 10 anos. Ou seja, antes mesmo da gente discutir aqui a pandemia em si, já existia ali no mercado uma grande discussão a respeito de uma redução no ritmo de crescimento da economia americana ao longo do final do ano de 2019, ou seja, já se precificava que em 2020 haveria uma redução no ritmo de crescimento econômico. Obviamente que a pandemia pegou muita gente de surpresa, né? Enfim. Bom, o que aconteceu então com a taxa do Tesouro? O que o Fed fez, né? Para quem não acompanha o mercado americano há alguns anos, entre 2015 e 2018, o Fed foi capaz de subir a taxa de juros 9 vezes, deixando ela ali em torno de 2,5%, saindo ali dos 0,25%, que hoje é o atual patamar, e que era o atual patamar do pós-crise de 2008. Quando chegou em dezembro de 2019, ou seja, antes mesmo da pandemia,
o Fed já baixou a taxa de juros ali ligeiramente em 25 pontos base para 2,25, porque começou a perceber e respeitou a postura do bond market como um sinal do final do ciclo de expansão da economia americana. Mostrando aqui na tela o preço do contrato de petróleo, tá? Para quem não acompanha o mercado, ali para quem não acompanhava o mercado na época, mais ou menos ali em outubro de 2018, dezembro de 2018, um barril de petróleo estava em torno de $75. E o que acontece até o período do início de 2019, o mercado descontou, então, o preço da commodity em aproximadamente 40%. O que vem depois na alta são as políticas que a gente já está acostumado aqui em observar da OPEC, cortando produção, tentando aí segurar o preço do petróleo. Então percebam que a taxa de juros longa do Tesouro Americano, de 10 anos, ela começa a cair e o mercado começa a levar o alerta a sério. Então, a Bolsa ali, em dezembro de 2018, corrigiu 20% o S&P, e em 2019 houveram duas correções, uma mais ou menos no período, se eu não me engano, de setembro, e a outra no período ali de dezembro. Aqui é o período de 2018, fechamento do ano lá embaixo. Depois aqui o período em abril até junho, e depois aqui o período de julho, né, até setembro, e ainda houve uma correção entre setembro e outubro, mas terminou o ano já com o Fed baixando a taxa de juros e impulsionando o mercado logo antes do fechamento. Esse gráfico ele é semanal, tá? Isso aqui depois já é o ano de 2020 que a gente vai discutir. Então, voltando à linha de raciocínio, a gente observa aí, então, uma queda bem forte, isso aqui ainda no ano de 2019. Então, a gente entra, na verdade, antes da pandemia, né, em fevereiro de 2020, a gente já estava lidando com uma taxa de 10 anos em 1,45%, antes da pandemia. Então, olha só, ela foi de novembro de 2018 até o período ali de fevereiro, ela caiu 54%. Se você tivesse investido, por exemplo, no ETF IEF, que fica ali entre 7 e 10 anos comprado no Tesouro Americano, no período você teria tirado ali um ganho interessante, tá? Pegando aqui o mesmo período, de outubro de 2018 até antes da pandemia, teria dado um ganho ali em torno de 14,5%. Quando ocorre qualquer crise no mercado, o porto mais seguro que existe é o Tesouro Americano. Por quê? Porque o Fed é o emprestador de último recurso, digamos assim. E os bancos centrais e instituições, né, financeiras que possuem tesouro nos seus balanços têm acesso a maior liquidez em dólar. Basicamente, eles podem fazer contratos de swaps com o Fed e, em momentos de estresse no mercado global, a moeda de reserva no mundo é o dólar. Você tem colateral, que é o bonde do Tesouro Americano, o Fed está disposto, então, a pegar o seu colateral emprestado e te emprestar dólar a melhores termos. E o mercado corre, né, então, para o Tesouro Americano. Eu vou mostrar aqui para vocês agora um outro ETF, que é o TLT, que é um ETF comprado em bonds de 20 anos do Tesouro Americano. Movimento similar, né, o IEF, e aqui é o estouro, né, o caos, a semana do caos ali, quando realmente a pandemia assustou o mundo. Então, quem tivesse comprado aqui em 2018, já apostando numa redução do ciclo de expansão da economia americana, enfim, global, por sorte, né, quando chegou a pandemia, pôde ali, né, liquidar a ganhos aí superiores a 50% a posição, e essa é a importância da diversificação. Tá? Ok, então vamos agora aos sinais atuais que o bond market tem dado. Para quem não se lembra, no final ali de dezembro de 2020, no início do ano, existia uma expectativa de reabertura a nível global. A gente já discutiu no primeiro vídeo da série Papo Global os problemas das cadeias de logística de produção de várias commodities que influenciaram a alta nos preços delas. E a inflação voltou a ser discutida, algo que não ocorria ali desde mais ou menos 2017, 2018, né?
E o que a gente observou foi o mercado, então, liquidando, né, as posições em tesouro de longo prazo. Aqui a taxa de juros tinha batido na mínima histórica, em 0,50, e o mercado foi saindo dessas posições acreditando numa retomada do crescimento global e um potencial de inflação. Então, quem pegou a mão oposta observou essa taxa subir aí 232%. Então, voltando aqui para o nosso TLT, quem pegou a mão oposta, né? Então, vamos aqui para mais ou menos o período de dezembro, janeiro, teve aí uma perda significativa de 16%. Ok. Mais ou menos em maio, a gente começa a monitorar alguns sinais de fraqueza, ainda incapazes de direcionar qualquer conclusão, mais importantes de serem discutidos. O primeiro foi vendas no varejo. Aqui foi um mês onde houve a distribuição de cheques do governo, 7,6% de aumento. Aqui foi um mês onde houve outra distribuição de cheques no governo, 11,3%, mas o mercado não foi capaz aí de dar continuidade e a gente começa a acompanhar o monitoramento, né, de indicadores econômicos. Então, aqui eu coloquei a taxa de desemprego, que não foi capaz de reduzir o nível atual, inclusive no mês passado até aumentou, tá? Mas, para resumir, né, eu coloquei aqui um indicador que eu gosto muito, que é o Chicago Fed National Activity Index, que é um indicador feito através de outros 85 indicadores, que mede se o crescimento da atividade econômica no país está acima da média, abaixo da média. E ele é muito interessante para a gente utilizar aqui nesse vídeo. Mais ou menos ali em abril, ele já veio negativo e foi uma surpresa para o mercado. Em maio, ele veio muito fraco, né? Veio em 0,26. E aí, em junho, ele ficou praticamente parado em 0,09. Nesse intervalo, a gente comentou em diversos meios de mídia social, de acompanhamento, em cartas para os clientes do nosso advisory, por exemplo, que os gastos pessoais estavam abaixo da média e que tinha problemas de estoques, causado pelo aumento de preço de commodities e etc. E aí o resultado foi, né, o PIB saiu na semana passada, veio muito abaixo do esperado. Então aqui eu estou mostrando para vocês o site do GDP Now, do Fed de Atlanta, que já está pessimista para o terceiro trimestre. O azul é o consenso, né, da mídia financeira e dos players do mercado financeiro, ainda acreditando em algo entre 7 e 8, e o modelo do PIB aqui de Atlanta já está olhando para algo novamente desapontando mais próximo de 6. E aí, qual foi o sinal que o bond market começou a dar novamente, né? Então, percebam que, conforme os dados econômicos começam a se deteriorar em abril, a taxa de juros de 10 anos tinha atingido ali em torno de 1,72 aproximadamente, e entrou em queda livre, pegando muita gente de surpresa. Desde então já caiu aí quase que 30%, voltando para 1,22, um dos patamares mais baixos da história, deixando o pessoal que ficou batendo na tecla da inflação sem parar, como eu havia comentado no outro vídeo, a ver navios. E aí, aqui eu coloco para vocês outros dois indicadores que são muito interessantes, que é a diferença entre os títulos pré-fixados e pós-fixados do Tesouro Americano, tá? Na linha azul, você tem aí o break-even rate de 10 anos, ou seja, quanto que o pós-fixado precisa pagar para compensar, né, a inflação. E na linha vermelha você tem o de 5 anos. E é muito raro que o de 5 anos ultrapasse o de 10 anos. E a gente está observando aí já, desde mais ou menos o período ali de março, fevereiro, mas com maior confirmação ali no período de abril, março, uma inversão dos break-evens, ou seja, nunca por tanto tempo a taxa pós-fixada de 5 anos ficou acima da taxa pós-fixada de 10 anos, que seria aí, portanto, uma possível explicação, justamente a questão das cadeias de commodity, ou seja, a inflação de curto prazo ela é maior do que a inflação de longo prazo, não porque a economia está aquecida, não é isso que está sendo levado em consideração, mas porque o preço dos insumos
utilizados nas cadeias de produção estão mais altos e, por isso, talvez no longo prazo não haja necessidade de ter uma precificação tão alta nessa taxa de break-even. É um outro dado muito interessante. Então está aqui o sinal do mercado, né, de Treasury dizendo, olha, eu não me animaria muito com o crescimento econômico, então vale mais a pena possivelmente rebalancear o portfólio na época, né? Mas eu acho que o S&P não está muito preocupado com isso até o momento. Então, o que a gente está começando a perceber aqui? Que as correlações não estão mais sendo respeitadas e que, basicamente, esse aqui é o Nasdaq. O Dow Jones já é um pouco mais cíclico, a gente já vê que ele pesando um pouco mais ali em relação ao topo histórico. Vocês podem perceber que o mercado de ações aí não concorda com o que o bond market está dizendo, né? Peitando o bond market com altas expectativas adiante. O Dow Jones, que é um indicador com um componente um pouco mais cíclico, já começa a ficar pesado para romper o topo, dando aí pequenos indícios, mas a volatilidade ainda muito baixa, as expectativas ainda muito positivas, porém a gente pode dar um giro aqui em algumas commodities para ilustrar também o que tem rolado aí desde do início do ano, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, o lumber, né, a madeira, bateu no topo ali histórico em maio, desde então em queda livre, interessante, né? 70% de queda. A gente pode olhar o cobre, também uma outra commodity que chegou a fazer um topo ali em maio, desde então lutando para se manter. O mesmo petróleo, né, cíclico, aqui fez o topo também ali no início de junho, final de junho, quando a OPEC cortou mais ainda a produção e desde então lutando para se manter. E dentro da bolsa, né, em específico, também temos aí algumas disparidades. Então, ao mesmo tempo que o S&P está no topo, a gente vê algumas ações como a Amazon, que decepcionaram nos resultados do trimestre. A gente pode observar algumas outras ações como os Home Builders, que fez o topo em maio, desde então também já caiu em torno de 5%, e diversos outros papéis que existe uma estatística que são quantos papéis do índice estão abaixo da média móvel de 50, ao passo que o índice está no topo. Eu não tenho ele aqui na tela agora para mostrar, mas esse índice também esteve em evidência aí no mês passado, se eu não me engano, tá? Então esse é o sinal do bond market. Para finalizar, né? A gente gosta muito de olhar para os bonds de high yield, que são os bonds de empresas com qualidade de crédito mais frágil e que desde março do ano passado tem uma correlação com o S&P de 90%. Nos últimos dias, né? Então desde o início do mês de julho, desapontando, tá? Não respeitando aí mais ou menos a correlação, o S&P subindo, high yield caindo, é algo estranho, não costuma ocorrer. E a temporada de earnings está rolando, entrando agora com mais industrials, né, para apresentar. Em breve a gente vai ver a empresa como, por exemplo, a John Deere reportando, empresa que já chegou a fazer topo ali no mesmo período de maio. Home Depot, né, uma empresa que vende material de construção, também vai apresentar em breve, chegou a fazer o topo em maio, mas o ponto aqui o mercado de ações é muito mais irracional do que o bond market. ETFs de qualidade de crédito investment grade superior ainda não apresentando nenhum nível tanto de estresse, fizeram o topo mais ou menos ali em janeiro, enfim. Então a situação começa a mudar. O dólar index é uma outra variável interessante de se acompanhar. Fez o fundo em maio, desde então subindo, e principalmente, né, em eventos de bolhas, que não é o caso a ser discutido nesse programa, mas é sempre interessante observar o passado, diversas ocasiões onde ocorreram bolhas ou severas correções no mercado, uma precificação de uma mudança no otimismo para o pessimismo com o crescimento econômico, algumas economias mais frágeis já apresentam quedas e correções de bolsa. Dessa vez foi a China. Tudo bem que teve uma contribuição do governo na questão da regulamentação, mas os dados da economia chinesa vêm apontando aí
recessão, o número de defaults no seu mercado de bonds é altíssimo, e aí a gente pode colocar aqui na tela os spreads dos bonds do mercado de high yield. Deixa eu achar aqui, acho que é o Emerging Markets, esse mesmo, aqui tem um pouco de China. Então, o que é o spread de um bond? É a diferença do quanto esse bond paga versus o Tesouro americano, que seria aí a qualidade máxima, para diferentes pontos de maturidade. O spread dos bonds de Emerging Markets já bate aí na máxima dos últimos meses, desde 2020. Então, começa a chamar a atenção. O spread dos bonds de high yield americano já começam a subir, o que é um sinal de queda no valor de face dos bonds, tá? Mas em julho chegou a ficar um pouco mais estressado, ou seja, ainda não temos a capacidade de tirar nenhuma conclusão a fim de dizer o bond market tem 100% de razão, porque os dados precisam se confirmar, precisam ser dados coincidentes que ocorrem depois do fato. Então, hoje, se a gente fosse navegar, o bond market seria uma das bússolas apontando numa direção, o mercado de ações seria uma bússola apontando em outra direção, e aí as commodities e os bonds de high yield, que estavam apontando na mesma direção que o mercado de ações, começam a querer apontar para a mesma direção do mercado, do bond market, que eu chamo de bond market, mas é a taxa do tesouro americana de longo prazo. Então, ainda não estão apontando na mesma direção, mas começam a virar, e a gente vai ver isso se desenrolar nos próximos 2 meses, e eu acredito que possivelmente poderá tomar a narrativa do mercado financeiro global adiante. Então, a gente inicia o ano falando de uma recuperação econômica robusta, de inflação, e poderemos terminar o ano falando de uma volta a uma recessão, a um decrescimento global, e o assunto da inflação poderá ser enterrado em breve. Claro que existe OPEC, existe manipulação de controle de commodities feito pela China abertamente, tem rolado no último 1 mês, isso influencia, obviamente, mas no final do dia é impossível de política monetária, é impossível de qualquer sistema que tente arrefecer as viradas de ciclo, porque no final a gente está lidando com a natureza e o behaviorismo, o comportamento em massa. Até onde vai essa disparidade entre a bolsa e o bond market? Não sei dizer, pode demorar 1 ano, pode demorar 2, mas em algum momento um dos dois lados terá que ceder. Essa é a conclusão do Papo Global dessa semana. Espero que tenham gostado e muito obrigado por assistir aqui ao nosso programa. Se você ainda não está inscrito no canal da Liberta Global, recomendo aí que se inscreva para poder estar sempre acompanhando todo o nosso conteúdo. Muito obrigado, pessoal. É um prazer e uma honra poder apresentar um pouco do que a gente está acompanhando aqui no mercado internacional para vocês. Espero que tenham gostado e, por favor, fiquem à vontade para mandar comentários aqui embaixo no vídeo que eu posso responder depois. Valeu, muito obrigado.